Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um assunto interessante sobre a Ordem Donald's Club, que é uma ordem muito conhecida aqui no meio sobrenatural. É uma ordem específica para caçadores de bruxas, isso mesmo, pessoal que caça as bruxas desde lá da Idade das Trevas até os dias de hoje. Então eu vou contar para vocês a história da ordem, como é que ela surgiu e todos os seus feitos durante todo esse tempo. Então você que é novo no canal, não é inscrito, porra bicho, você tá vacilando, né? Você tá sujeito a todo tipo de mazela aqui se você não é inscrito nesse canal. Já se inscreve logo, deixa o comentário aí para dar uma ajuda a engajar, né, o canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E deixa suas sugestões de temas aqui para o canal, que eu estou lendo tudo e anotando no caderno, tá? Enfim, agora sem enrolação, sem propaganda e jabá, vamos para os vídeos. Bom, em um mundo onde as linhas entre o real e o oculto se confundem, poucas organizações mantêm segredos tão antigos e obscuros quanto a Ordem Donald's Club. De caçadores de bruxas nas sombras da Idade Média a figuras influentes no cenário político moderno, sua história é contada em fragmentos, rumores e muito sangue. Nesse vídeo, você que está me assistindo vai conhecer a verdadeira história dessa ordem secreta, desde os primeiros passos nas trevas do século XIII até sua controversa atuação nos tempos modernos. Para vocês entenderem melhor, vou dividir esse vídeo em tópicos, tá? Em capítulos para vocês entenderem, né, com riqueza de detalhes. Vamos começar pelas origens, né, os primórdios das sombras. A Europa sobre o medo, tá? Isso aí mais precisamente do ano de 1257 ao ano de 1270, para vocês se situarem aí no tempo. Bom, no final do século XIII, tá, pessoal, a Europa estava imersa no medo. Fome, pragas, guerras, tudo isso despertava sentimentos de paranoia. A população realmente era muito paranoica e tinha medo do sobrenatural. Rumores sobre bruxaria, adoração demoníaca, se espalhavam como fogo em palha, né? Foi nesse clima que nasceu a primeira semente da ordem. Um grupo de cavaleiros veteranos da cruzada Albigenes, liderado por um homem chamado Alaric Donald, retornou da França ao Sacro Império com uma missão secreta: caçar e exterminar práticas pagãs e ocultistas sobreviventes no interior da Europa. E, após toda essa questão, ocorreu até um juramento, conhecido como Juramento de Brandenberg. Se reuniram, né, reunidos em uma abadia abandonada nos arredores de Brandenberg, 7 cavaleiros firmaram um pacto de sangue. Seu objetivo: proteger a cristandade da infecção das trevas. Esse grupo passou a se chamar informalmente de Clube Donald's. Era o contrário no começo, em homenagem ao seu líder, Alaric, tá? Documentos apócrifos descrevem o juramento como algo místico. Há indícios que usaram símbolos e rituais roubados dos próprios pagãos que eles caçavam em um paradoxo sinistro, ou seja, os caras juraram caçar os pagãos, mas estavam usando os rituais dos caras, ou seja, a hipocrisia já começava aí. Inclusive, uma dica de filme para você que mostra um pouco dessa questão se chama O Pacto. É um filme antigo, acho que é de 2006, se eu não me engano, que mostra o pessoal que herdou a bruxaria da antiguidade até chegar nos dias de hoje, né? É um filme até bem legal, acho que passava muito aí na Globo. Você pode encontrar, acho que aqui no YouTube também, tá? Só a título de curiosidade aí para vocês. Agora vamos às primeiras caçadas, né, que se iniciaram aí por volta de 1272, tá? Essa ordem ela começou a crescer em segredo. O seu modus operandi era sempre o mesmo: investigar rumores de bruxaria, isolar os acusados, conduzir interrogatórios ritualísticos, tá? E executar o veredito, sempre com uma frase que se tornaria lema: a sombra se apaga com fogo. Prestem bem atenção nisso. As primeiras vítimas foram mulheres, que eram acusadas de curar com ervas, aldeões que falavam línguas antigas, sacerdotes dissidentes. Mas a Donald's Club não era apenas brutal, ela era metódica.
Criaram registros detalhados de cada julgamento, hoje escondidos no que os teóricos chamam de arquivos silenciosos. Inclusive o Vaticano também faz isso, tá? Agora, vamos entender melhor essa questão. Durante o reinado de Eduardo II, membros da Donuts Club teriam sido convidados à Inglaterra para lidar com heresias crescentes no norte. Lá, eles fundaram a seção Albion, primeira célula internacional da ordem. Documentos, no caso, sugerem que os donos de 71, com a peste negra devastando a Europa, a paranoia em relação à bruxaria atingiu picos históricos. A Donuts Club aproveitou a brecha para se expandirem mais ainda para a Espanha, Portugal, Itália e os reinos do norte. Estimativas não oficiais dizem que entre 1370 até o ano de 1490, mais de 12 mil execuções foram conduzidas por essa ordem. Muitas delas sem qualquer envolvimento da igreja, agindo de forma completamente paralela. Ao final do século XV, a ordem era rede secreta. Era uma rede secreta, na verdade, presente em quase toda a Europa. Seus membros não mais se limitavam a cavaleiros, agora também incluíam alquimistas, monges, médicos e até nobres daquela época. Pois é, pessoal, a coisa era muito mais sinistra do que qualquer pessoa pode imaginar. Ainda tem gente que diz que o sobrenatural é uma coisa fácil de lidar, né? Mas enfim, falando agora sobre a ligação dessa ordem com a Inquisição, sobre as sombras da Inquisição. Com a oficialização da Inquisição Espanhola, no ano de 1478, os altos inquisidores começaram a receber a ajuda de ordens e confrarias dedicadas à erradicação da heresia, que eles chamavam na época. Entre elas estava uma célula da Donuts Club, disfarçada sob o nome de Societas Ignea, a Sociedade Ígnea, que ígnea, para quem não sabe, significa fogo em latim, tá? Essa aliança informal permitiu que a Donuts Club tivesse acesso irrestrito a confissões, registros e métodos de tortura aperfeiçoados, muito refinados para aquela época. Em troca, a ordem compartilhou com os inquisidores seus próprios conhecimentos sobre símbolos arcanos, línguas mortas e catalogação de práticas mágicas. E o negócio fica ainda pior. Com o tempo, pessoal, muitos caçadores da Donuts Club passaram a atuar como consultores secretos dos tribunais da Inquisição. Eles nunca apareceriam publicamente, mas as suas instruções, sim, como uma espécie de ordem, né, de Illuminatis, pré-Illuminatis aí, para vocês entenderem. Agora, um tópico interessante, né, que são os arquivos de Toledo, mais precisamente aí no ano de 1531 até 1579, por aí. Durante décadas, a ordem manteve uma biblioteca secreta nos subterrâneos de Toledo, onde armazenava grimórios confiscados, transcrições de confissões e relíquias ocultistas. Esse local foi apelidado de Labirinto Negro e, segundo relatos de desertores, teria sido palco de experimentos inumanos. A ordem ela não apenas caçava, ela estudava, queria entender os seres sobrenaturais. Houve registros de prisioneiros que foram mantidos vivos por anos em celas subterrâneas, sendo observados e testados após supostamente terem feito pactos com entidades. Mas que interessante. Com o tempo, o poder e a autonomia da Donuts Club começava a incomodar o alto clero. Uma denúncia formal ao Vaticano acusava a ordem de praticar magia em nome da fé. Muitos inquisidores ficaram divididos. Uns apoiavam a ordem e outros exigiam a sua extinção. Em 1594, o Papa Clemente VIII teria ordenado secretamente a dissolução secreta da Sociedade Ígnea, né? Porém, a Donuts Club já havia previsto isso. A sua estrutura era descentralizada e totalmente camuflada. Os arquivos de Toledo desapareceram da noite para o dia. Os caras literalmente tiraram tudo de lá assim, numa velocidade absurda. Muitos acreditam que foram levados em carroças, né, secretas, naquela época o meio de transporte mais comum era carruagem, né, para os mosteiros nas montanhas de Pirineus. Né? Com a colonização do Novo Mundo,
A ordem viu uma nova oportunidade: a bruxaria indígena, né? Cultos africanos trazidos por escravos e sincretismos religiosos no Brasil e no Caribe, eles foram despertando o interesse da ordem. A Donald's Club enviou emissários disfarçados de padres, cartógrafos e cronistas para investigar e interferir nas ações desse pessoal. Na colônia do Brasil, por exemplo, há indícios de que tenham ajudado a perseguir líderes de quilombos, né, acusados de feitiçaria tribal. Até nisso os caras estavam envolvidos também. Em Cuba e no Haiti, eles tentaram infiltrar-se nos rituais voodoo para tentar ter acesso ao conhecimento que eles tinham. Na América do Norte, um ramo da ordem teria atuado nos julgamentos de Salem, que ocorreram no ano de 1692, sob o disfarce de consultores espirituais puritanos. Olha só a cara de pau. Né? Resumo, né, para vocês entenderem melhor, no caso agora nesse próximo tópico, vou falar sobre a questão do iluminismo e das revoluções e das estratégias que eles usavam, né, no caso das trevas ao intelecto, que eles eram muito bons nisso. Bom, com o advento do iluminismo, o racionalismo começou a substituir a fé, muita força naquela época. A Inquisição enfraqueceu e o poder da igreja diminuiu nas cortes reais. Percebendo a mudança do paradigma, a Donald's Club iniciou o que internamente eles chamavam de transição do véu, tá? Que era um plano de retirada estratégica das ações públicas que eles tinham ali e das execuções diretas, em uma movimentação para os bastidores. Eles queriam se ocultar cada vez mais. Membros da ordem passaram a ocupar postos, né, estratégicos como professores de universidades, conselheiros de reis e naturalistas e também exploradores. Eles se disfarçaram de várias formas. Não abandonaram a bruxaria, tá? Mas reconfiguraram como um campo de estudo oculto científico também. Eles guardaram os livros de feitiçaria como se fossem tratados médicos, criaram laboratórios alquímicos em mansões escondidas nas florestas bavaras. Olha aí. E até na filosofia esses caras tiveram influência, tá? Eles começaram a se infiltrar nas academias iluministas. Muitos acreditam que figuras como Jean Baptiste e Donald de Richot, que seria, no caso, um suposto descendente do fundador Alaric, né, que foi o criador dessa ordem, ele teria sido membro da Royal Society, que tido contato direto com Benjamin Franklin. Então, assim, esses caras, quando eu digo para vocês aqui no canal que o sobrenatural ele está enraizado na cultura desde os tempos primordiais, o pessoal acha que não, isso não existe, a teoria da conspiração. É claro que tem muita besteira, tá? Tem muita gente falando bobagem, mas tem muito embasamento também, tá bom? Rochefort fundou o Círculo de que é um grupo secreto dentro da Donald's Club, né, que discutia como manipular os novos ideais de liberdade que eles tinham, razão e a ciência para manter o controle sobre os povos, né, sobre as massas ali. Não mais pela fé, mas sim pelo conhecimento seletivo. O lema dessa nova geração que estava chegando era: onde há luz, esconde-se a sombra mais densa, que é o lema que eles estão adotando hoje em dia. Durante a Revolução Francesa, documentos sugerem que a Donald's Club auxiliou tanto os nobres quanto os revolucionários, manipulando os dois lados. O manuscrito apócrifo, conhecido como Codex Carmesim, menciona reuniões entre os jacobinos e membros do Círculo de onde discutiam estratégias para manter viva a disciplina do fogo invisível. Há registros também de execuções misteriosas de líderes, né, revolucionários que supostamente queriam expor a existência dessa ordem. Um símbolo recorrente nesses casos é a marca de um corvo queimado na parede da cela. Então, quando eles executavam alguém que eles não queriam que deletasse ou fosse desertor, enfim, eles iam lá, assassinavam a pessoa e deixavam esse corvo queimado como uma assinatura deles, para o pessoal saber que foram eles, tá? Durante as guerras napoleônicas, a Donald's Club se infiltrou também nos serviços de espionagem. Agentes da ordem foram enviados a todos os cantos da Europa, levando e destruindo grimórios e símbolos de práticas ocultas que poderiam cair nas mãos erradas. Eles não estavam mais só preocupados com as bruxas aldeãs. O novo inimigo era o conhecimento fora do controle, porque eles queriam controlar a população. Então,
Se eles só executassem seres sobrenaturais e não controlassem as massas, não adiantava de nada. E finalmente aí a chegada do século XIX, era vitoriana, pois é. Com o fim das guerras, a Donald's Club entrou em sua nova fase, né, a fase mais discreta da história. Nesse período, eles criaram 3 pilares que se tornariam centrais na organização moderna. O chamado Velatio, que é o princípio do sigilo absoluto. Todos os registros passaram a ser cifrados ou destruídos ou então codificados. O Occultus Lex, né, que é uma nova doutrina de estudo da bruxaria como ferramenta de controle mental e simbólico também. E a linha externa, uma frente de agentes que atuavam em organizações públicas como cientistas, políticos e escritores, os famosos espiões, tá? Foi nessa época que surgiu a primeira escola de vigilância silenciosa, né? Que é localizada nos subterrâneos da Universidade de Viena, escondida atrás de uma biblioteca falsa, olha só. Enfim, vamos agora entrar na questão do século das guerras e a reinvenção da ordem, né? Que já seria a sua parte mais moderna, que já se aproxima muito do que acontece hoje em dia. Bom, agora chegamos na parte da Revolução Industrial. Olha só, e o ocultismo na sua nova fase, né? Com as transformações da Revolução Industrial, pessoal, o mundo deixou os campos e foi para a cidade. A fé foi substituída pela produtividade e a Donald's Club viu nisso uma oportunidade única, usar a máquina como símbolo de novo ocultismo. Nessa fase, a ordem desenvolveu o conceito de tecnognose, né? Esse nome aí você já deve ter pegado, né? O cruzamento entre o misticismo antigo e a ciência aplicada. Eles fundaram sociedades científicas secretas em Paris, Londres e também em Viena. Algumas dessas organizações chegaram a publicar artigos sobre pseudônimos que discutiam magnetismo cerebral, hipnose, comunicação com entidades através da eletricidade e simbolismo industrial. Olha isso. É nesse período que nasce o Ramo Network, uma divisão secreta da Donald's Club voltada à experimentação tecnológica com fins esotéricos. Alguns teóricos sugerem que membros do ramo Neotech estiveram por trás de dispositivos misteriosos como o espelho térmico de Farron, um protótipo de comunicação entre dimensões, tá, que é descrita em cartas queimadas encontradas na Prússia. Agora chegamos na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914 até 1918, né, esses 4 anos aí da Primeira Guerra. Esse caos da Primeira Guerra proporcionou uma nova oportunidade, camuflagem absoluta. A ordem se infiltrou nos serviços secretos europeus, especialmente na França, na Alemanha e no Império Austro-Húngaro. Pois é, documentos que foram encontrados no ano de 1998 revelam a existência de um projeto secreto da Donald's Club chamado Projectum Umbrae, que constitui em observar manifestações psíquicas de soldados traumatizados, aplicar experimentos com símbolos arcanos para manipulação do medo coletivo e também tentar abrir brechas emocionais entre os mundos, ou seja, os caras já estavam querendo abrir aí um paradoxo para uma outra dimensão. Muito louco isso daí. Há teorias de que o fenômeno conhecido como zona cinzenta, que no caso são áreas de trincheira onde os soldados relatavam alucinações conjuntas, tenham sido provocados deliberadamente por eles. Foram eles que criaram isso. Com o término da guerra, o mundo mergulhou em um período de confusão. Surgiram dezenas de sociedades ocultistas, né? Foi um estouro de sociedades secretas, principalmente na Alemanha e na Inglaterra. A maioria delas, no entanto, tinha origem ou supervisão indireta da Donald's Club. Eles sempre estavam por trás ali. Um dos casos mais controversos é o grupo Thule Gesellschaft, acho que é assim que se pronuncia, tá? Que alguns dizem ter sido influenciado por textos da Donald's Club que foram traduzidos para o alemão por agentes infiltrados. Outro caso é do ocultista britânico Aleister Crowley, que, segundo documentos ocultos no arquivo Nash, teria sido abordado pela ordem, mas recusado por ser imprevisível e instável. Olha isso, o cara foi recusado pelo Donald's Club, bicho. Mas enfim, nesse período, a Donald's Club também teria começado a financiar publicações esotéricas, fomentando o ressurgimento do interesse do público pelo oculto. Uma distração útil, né, segundo eles, para encobrir as verdadeiras ações que eles tinham. Ou seja,
Até o interesse que você tem provavelmente pelo sobrenatural tem dentro desses caras também. E na Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais devastadora da história moderna, né, foi para Donald's Club um evento de risco máximo e uma oportunidade também. Dois lados, um único interesse: manipular o mundo pelas sombras. A Ordem decidiu operar nos bastidores com três frentes: infiltração científica, né, eles infiltraram membros ali em projetos como o Manhattan Project e o projeto alemão de propulsão antigravitacional, a recuperação de artefatos místicos, né, enquanto os nazistas buscavam relíquias como a lança de Longinos ou a Arca da Aliança. A Donald's Club agia paralelamente, testando recolher esses itens ou destruir os que julgavam perigosos demais. E a terceira frente, que é o controle pós-guerra. No ano de 1943, a Ordem começou a montar estruturas de influência nos Estados Unidos, Reino Unido e na União Soviética, promovendo o fim do conflito e a nova ordem mundial que se seguia, ou seja, nossos amados Illuminati. Um dos episódios mais sinistros é a Operação Penumbra, tá? Que foi realizado no ano de 1945, que inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Nos últimos dias da guerra, um grupo da Donald's Club invadiu uma fortaleza nazista na Áustria e eliminou cientistas envolvidos em experiências dimensionalistas, levando consigo documentos que jamais foram encontrados e que nunca vão vir a público de forma nenhuma. Pois é, pessoal. Esses caras são realmente muito interessantes, tá? E falando agora, né, da ordem do século XXI, que é a sua vigilância, a técnico-política e do futuro. Pois é, conhecido como olho que nunca pisca. Calma lá, não vai levar isso pro lado da maldade não, tá? Bom, com a explosão da internet, redes sociais e smartphones, a Donald's Club entrou em uma nova era de poder quase que absoluto, tá, sobre o comportamento humano. Eles reforçaram sua rede VELNet, né, agora integrada com tecnologias de vigilância em massa, análise preditiva e controle de narrativas. Os membros da ordem teriam papéis-chave em gigantes da tecnologia, como empresas de software, redes sociais, inteligência artificial, moldando os algoritmos para promover aí, né, conformidade e manipular até a opinião pública com relação a vários assuntos. Nesse período que se iniciou, que é o controle social e a cyberguerra, que foi de 2011 até o ano da pandemia, eles criaram crises globais, né, como as pandemias, mudanças climáticas, movimentos sociais, guerras virtuais, tudo isso eles estavam envolvidos de alguma forma. Documentos vazados indicam o uso de técnicas avançadas de psicologia social, deepfakes e manipulação digital para direcionar massas, dividir opiniões e também neutralizar os seus opositores, coisas que eles sempre fizeram. Também se intensificaram programas secretos de vigilância governamental, como a colaboração de agentes da Donald's Club em agências de segurança. E até também na inteligência artificial, que isso é nos dias de hoje, tá? Já. Hoje, essa ordem, pessoal, estaria investindo pesado na inteligência artificial para criar sistemas que seriam capazes de antecipar comportamentos humanos, controlar o mercado e até influenciar nas decisões políticas globais. Além de tudo isso, eles cultivam também parcerias com grupos esotéricos, modernos e plataformas de realidade aumentada, buscando misturar o simbólico com o tecnológico para novas formas de poder, por assim dizer. A Donald's Club, ela também virou alvo de diversas teorias da conspiração e aparece em muitos filmes, séries e livros, como a clássica Sociedade Secreta que Manipula o Mundo. Essa dualidade do real e do imaginário serve para a ordem manter seu véu, né, e continuarem existindo sem que ninguém saiba. Eles se alimentam tanto da crença quanto da dúvida. Bom, a Donald's Club, como eu falei para vocês, é uma entidade, uma ordem que transcende os séculos, adaptando-se às mudanças da humanidade para manter sua missão original, que é controlar, vigiar e manipular o que chama de o fogo invisível. Seja caçadores, intelectuais, cientistas, agentes da era digital, seu legado é um convite a questionar o que realmente está por trás das sombras da história. Enfim, se você que está me assistindo gostou do vídeo, acha que é uma coisa interessante, se inscreve no canal,
Se quer me dar uma força aqui, ajudar esse trabalho, vira membro, são só R$ 8, você não virará mendigo e com certeza não estará vulnerável a ordens como a Donald's Club de manipular sua cabeça. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por aqui. É como sempre um grande prazer conversar com vocês e até breve, meus pequenos.